Antes de começar, eu queria mais uma vez agradecer a oportunidade de estar aqui, sabe? Agradecer ao pastor Lucas, à Camila, ao Michael. Obrigado pela oportunidade de compartilhar com vocês o que Deus tem compartilhado comigo. É uma honra para mim, o pastor Beto, que é um amigo de longa data, e é uma honra estar do lado dele. Não sou digno de amarrar as sandálias dele. Você entende? Queria agradecer também ao apóstolo Guto, à Suelen, que são os presidentes desse ministério. É uma honra servir no Verbo da Vida, irmãos. Eu cheguei aqui no Verbo da Vida em São Paulo em 2006. Já tenho contato desde 1995 com o Verbo da Vida, porque a minha mãe é do Verbo da Vida desde essa época. E quando eu cheguei em São Paulo para o Verbo da Vida e decidi fazer o Rema, eu tinha acabado de retirar um câncer metastásico, ou seja, ele tinha vindo e tinha voltado. Eu estava fazendo quimioterapia e as previsões não eram boas para a minha vida, sabe? Vivendo uma vida desregrada, uma vida miserável, literalmente, em todas as áreas. E um dia eu ouvi falar do Rema dentro da minha igreja. E naquela época se falava muito, e ainda se fala, o Rema transforma a sua vida. E eu olhava e dizia, como pode uma escola transformar a minha vida? Mas como Naamã, eu escutei, o que custa mergulhar? Mergulha aí. Vai que dá certo. Irmão, como você pode ver, deu certo. Eu estou vivo, antes de qualquer coisa. Sabe, a minha vida, desde que eu comecei o primeiro dia de aula do Rema, ela nunca retrocedeu. E não porque eu seja especial ou diferente de você. Deus não faz acepção de pessoas. Deus faz acepção de propósito cumprido. E aí, quando você cumpre o propósito... Sabe, Paulo, ele disse assim, eu não ando como quem fica dando socos no ar. Eu tenho um propósito a cada passo. Eu acho que se a gente começar a pensar sobre isso e meditar sobre esse tema e sobre essa fala, a gente vai começar a buscar um propósito a cada passo. Eu vi o Isaac tocando guitarra, irmão Michael, e eu estava lembrando como era meu sonho tocar guitarra. Sabe, eu tenho um sonho, eu sempre quis tocar guitarra. Acho que era por causa daquele filme do cara que viaja para o passado e... Eu tenho uma idade já, irmão. E aí meu sonho era tocar guitarra. E eu um dia disse, eu vou estudar guitarra. Aí um dia, nessa mesma época, eu escutei sobre propósito. E eu entendi que a guitarra não estava dentro do propósito de Deus para a minha vida, era um desejo só meu. Como você pode ver, eu não toco guitarra. Sabe, eu poderia ter forçado isso. Eu poderia ter me esmerado e poderia hoje ser um grande guitarrista. Mas serviria ao propósito? Porque se não serve ao propósito, eu gastei tempo. Eu vivo com um propósito a cada passo. Feche seus olhos, curve sua cabeça, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai, pelo fôlego de vida. Obrigado, Senhor, pelo Teu Espírito Santo que habita em nós, o nosso melhor amigo, o nosso direcionador. Obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua verdade. Jesus, nós te honramos e te louvamos. Tu és, Tu és o Rei. Oh, Jesus, como te amamos. Obrigado, Pai. Obrigado por essa maravilhosa graça, por essa salvação que nós desfrutamos. Espírito Santo, haja livremente aqui. Você tem total liberdade. Seja feita a sua vontade como você quiser e não como nós queremos. Sem você, Espírito Santo, eu não sei, eu não posso e eu não faço nada, em nome de Jesus. Amém. Bem, como vocês já sabem, os que estavam aqui e os que não estavam vão ficar sabendo, nós estamos tratando sobre predestinação bíblica e livre-arbítrio. Nós estamos falando sobre soberania de Deus, estamos falando sobre aspectos que tocam esse tema. E o nosso versículo base é Romanos capítulo 8, versículo 30. Romanos capítulo 8, versículo 30, eu acredito que a mídia vai projetar aqui, diz assim, e aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Nós ontem começamos a falar, o pastor Beto falou muito bem sobre a questão da predestinação, a questão do chamado, e de como isso envolve necessariamente uma ação deliberada do crente. Não é simplesmente ficar deitado na redinha esperando Jesus voltar. Sabe, a vinda de Cristo não é um plano de resgate, irmão. Eu quero que você entenda isso. Você não vive na terra sequestrado ou passando um período desejando ardentemente que Jesus volte logo para te livrar daqui.
Não funciona desse jeito. A vinda de Jesus, ela vem cumprir um propósito. Então, o crente, ele precisa sim viver com a consciência de Maranata, vem Senhor Jesus. Mas enquanto ele não vem, você precisa estar fazendo algo, que é aquilo para o que você foi chamado. E sabe, tudo isso envolve um propósito e envolve uma força que te motiva, que te direciona a fazer. Não existe passividade no reino de Deus. De fato, não existe passividade no reino do Espírito como um todo. Se você estiver numa posição de passividade, certamente o inferno estará ativo na sua vida. Quando você entra num ambiente e você não discerne que espírito está operando naquele ambiente, você não se opõe a ele e logo está sujeito a ele. Você entende isso? É necessário que o crente esteja com o radar o tempo inteiro ligado. Sabe, a vida é espiritual, você é um espírito, você tem uma mente, você habita num corpo. Então, sendo um espírito, você precisa entender. A Bíblia, ela é muito clara no que diz respeito aos mistérios de Deus. E muitas vezes, por causa da tradição, a gente trata os mistérios como algo misterioso, sabe? Tem essa mística por trás dos mistérios. Irmão, o mistério significa o modus operandi de Deus, como Deus age. O mistério é um mecanismo, um sistema que é conhecido por um grupo distinto de pessoas. Isso é um mistério. Você entende? Então, por exemplo, nós aqui, nesse ministério, nós temos o hábito de deixar o Espírito Santo fluir e eu vi pelo menos umas 3 pessoas correndo. Isso é um mistério. Por quê? Porque é algo que acontece e nós, nesse grupo, entendemos o que está acontecendo. Eu uma vez tive um querido irmão aqui, ele é amigo meu de muito tempo e ele é russo. E ele veio na nossa conferência de Lindóia, de ministros. E ele viu um monte de gente correndo e ele chegou e fez: Samico, o que está acontecendo? Por que eles estão correndo? Aí eu disse: eles estão correndo porque o Espírito Santo motivou eles a isso para que algo aconteça. Sério? É um mistério. Você entende? Para ele é um mistério. Por quê? Porque para nós é algo restrito. Então, o mistério, Jesus disse assim: eu vos dei as chaves do reino de Deus. Então, nós entendemos os mistérios do reino e crescemos na medida em que entendemos os mistérios do reino. Eu falei ontem sobre padrões e eu continuo falando sobre padrões o tempo inteiro. Isso acaba sendo algo recorrente na minha pregação. Por quê? Porque os padrões de Deus, eles são tão poderosos que eu não posso viver sem falar deles. Eu gostaria de terminar o que nós falamos ontem. Eu falei sobre justificação. Eu falei sobre a parte da justificação de Romanos 8:30. E dentro desse tema da justificação, eu queria concluir, porque ontem nós falamos, eu parei falando sobre a parte da renovação da mente na justificação. Né? Ou seja, como a sua mente precisa atuar necessariamente. Né? O discurso na época de Jesus e de João Batista é: arrependei-vos porque está próximo o reino. Arrependimento é mudança de mente. Então o que eles estavam dizendo é: mudem a mente de vocês, o reino de Deus está próximo. Você entende? O reino de Deus já chegou agora, hoje conosco. A mudança de mente continua sendo necessária, continua sendo imperativa. O mundo, irmãos, ele não precisa de mais uma religião cristã. Tudo que o mundo não precisa é um cristianismo de mendigos. É um cristianismo que implora para que Deus faça alguma coisa. Quando Gênesis capítulo 1, versículo 26, disse que nos foi dado domínio. Se eu tenho domínio sobre o reino natural, se eu tenho domínio sobre o reino espiritual e afeto o reino natural na terra, eu não imploro para Deus. Sabe, essa ideia de dependência no sentido prático da ação, ela já não é de hoje. Só que no Velho Testamento, de fato, era assim. O Espírito Santo, a unção e a capacitação do Senhor, ela não vinha sobre todos. Era sobre um grupo específico, para um propósito específico, por um tempo específico. Mas quando a gente para olhar, a gente tem um exemplo tão didático, que é o exemplo de Moisés. Moisés está diante do Mar Vermelho, atrás dele os egípcios, o povo reclamando, e Moisés vira e diz assim: calma, eu vou orar e Deus vai resolver. Calma. Se você não conhece a história, está lá em Êxodo, depois você lê. E aí Moisés, muito religiosamente: Senhor, o mar, os egípcios. E Deus, para. Está orando por quê?
que é que você tem na mão? Resolve. Está escrito na Bíblia, irmão. Deus disse, não, agora você não ora não, agora você age. Então, essa é uma questão e é algo didático para nós no que diz respeito ao nosso posicionamento, a nossa ação. E como eu sempre digo, a ação deliberada. Eu decido, eu vou lá e eu faço. Eu não terceirizo a minha ação, porque eu sou o agente responsável pela mudança. Você é um agente de mudança no seu ambiente. Sabe, a palavra poder, dunamis, que é tão falada, o grego é falado, dunamis, dinamite vem de dunamis. A palavra poder significa a capacidade de efetuar mudanças. Eu moro na zona norte de São Paulo e na frente da minha casa estão construindo uma estação do metrô. E aí, regularmente, um alarme bem alto soa. É um alarme ensurdecedor. Esse alarme está dizendo, nós vamos explodir dinamite aqui e vamos abrir um buraco no subterrâneo. E eles estão dizendo, fique atento para abrir suas janelas, porque o tremor da energia da explosão é tão grande que pode rachar as janelas. E aí eles disparam um alarme 3 vezes. Na terceira vez, eles vão explodir a dinamite. Sabe, Paulo disse assim, quando eu fui falar com vocês, eu não fui com palavras eloquentes, sabedoria humana, mas eu fui com demonstração de espírito e de poder. Quando aquela dinamite explode na minha região, não tem uma pessoa que não saiba que ela explodiu. Chacoalha tudo. Por isso que Paulo entendeu que a demonstração de espírito e de poder era de fato o necessário. E aí, quando eu estou falando isso, eu estou falando sobre uma consciência de justiça, de sermos justiça. Eu vou ler alguns trechos para você pode apenas ouvir, vão ser rápidos. Efésios capítulo 4, versículo 1 diz, rogo-vos, pois eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamados. Se ele está rogando, e perceba, ele não está pedindo, ele está rogando. Que você ande de modo digno da vocação, existe um modo indigno da vocação. Você entendeu? Filipenses 1, 27, vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho. Estais firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Modo digno do Evangelho. Colossenses 1,10, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado. Você só agrada inteiramente a Deus quando vive de modo digno. Você entende isso? E eu sei que sem fé é impossível agradar a Deus, então a fé é o passo inicial. Mas depois do passo inicial, existe uma caminhada inteira. Você entende? Aí ele diz, de modo digno, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Quer dizer que o modo digno, pelo que eu entendo, é frutificar em toda boa obra e crescer no pleno conhecimento de Deus. Só que eu não frutifico em toda boa obra e eu não cresço no pleno conhecimento se eu continuo achando que eu sou um pecador salvo. Sabe, Luís de Camões, um poeta português, ele disse assim, amor é fogo que arde sem se ver. Como é que o arde sem se ver? É ferida que dói e não se sente. Mas peraí, como é que a ferida dói e não se sente? É um contentamento descontente. Você percebe que não é possível um contentamento descontente? Se Camões fosse convertido, nascido de novo, ele diria, é um pecador salvo. Porque não é possível que você seja pecador e seja salvo. Uma palavra anula a outra. No entanto, a tradição lá fora continua dizendo que somos pecadores salvos pela graça. E isso nos coloca numa posição anos-luz abaixo da nossa real posição. Se você acha que você é um cachorro, de fato, se você tem convicção de que você é um cachorro, você vai pensar 2 vezes antes de latir para o carteiro? Não, você é um cachorro. O carteiro vem, você late. Se você acha que é um pecador, você vai pensar 2 vezes antes de pecar, andar em pecado, agir em pecado, viver o pecado e justificar o pecado cometido com as suas próprias palavras? Não. Afinal de contas, você é um pecador. Deus está aí para me perdoar. Você entende? Irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Deus não está aí para te perdoar. Deus já te perdoou. De fato, o perdão já está no passado. Você já foi perdoado. Hoje você é filho. Justiça, além de ser a condição de estar diante de Deus, sem culpa, sem condenação, além de ser a natureza de Deus, justiça significa nada consta
contra você. Não é apenas viver como se o pecado nunca tivesse existido. O pecado nunca existiu. Porque é diferente de você ser apenas perdoado, meramente perdoado. Você está entendendo? Veja bem, se eu cometo um crime, sou julgado pelo crime, e depois eu sou absolvido do crime, o registro continua. Eu fui processado pelo crime. Está lá nos anais da minha vida, na justiça dos homens, continua Tiago Samico, acusado de tal crime, julgado por tal crime, absolvido. Não é o nosso caso. Não é o nosso caso. Ei, não existe o seu nome nos anais do universo, na justiça de Deus. Não existe o seu nome dizendo Tiago Samico, pecador, julgado pelo pecado, absolvido do pecado. Não existe Tiago Samico, justo. Aí você põe o seu nome. Mas você entende que isso muda totalmente a perspectiva? Se você continua achando que Deus apenas te perdoou, você continua achando que Jesus está aqui e você está aqui. Irmão, iguala isso. Porque de fato, Jesus veio aqui para te tomar pela mão e te trazer para aqui. Isso é a justiça de Deus, é a posição exata, é a posição certa. Ninguém tira isso de você. A tradição vai pregar diferente, as igrejas vão dizer diferente, vão te chamar de soberbo. Deus te chama de filho justo e fiel. Raiá, ramassou. Aleluia. Veja, você lembra da história do cego em Marcos 10, 49? Diz, parou Jesus e lhe disse, chamai-o. Então chamaram o cego dizendo, tem bom ânimo. Levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, o cego disse, eu não preciso mais desse negócio que me diz que eu sou cego. Sai. Você lembra que eu disse que eu vim para o Rema doente, com câncer? Eu estava de INSS. Aí eu cheguei e recebi da minha médica o que eu já sabia no meu espírito. Eu sou curado, alta. Aí eu cheguei no INSS para a perita e disse, eu quero cancelar meu benefício. Aí ela fez, é o quê? Eu disse, eu quero cancelar meu benefício. Ela fez, eu não sei fazer isso não. Porque ninguém nunca me pediu isso. Como assim? Ela fez, aqui moço, ou o benefício é cancelado automaticamente pelo governo, ou as pessoas vêm renovar o benefício. Eu nunca cancelei um benefício por vontade própria do segurado. Eu disse, eu quero cancelar. Mas por quê? Porque o senhor não espera. Eu disse, porque eu não sou doente. E esse benefício diz assim, auxílio doença. Quero não. Aí ela fez, moço, isso é uma coisa muito louca. Aí eu disse, é uma coisa muito louca. É louco, irmão, porque para que eu vou querer um atestado de doença na minha vida? Chegaram para mim e disseram assim, olha, porque você teve câncer, você pode comprar carro com desconto. Eu disse, que interessante, o que é que eu preciso? Você precisa de um atestado de doença. Eu disse, eu não quero. Você não está entendendo que eu quase morri dessa desgraça? Eu vou ficar carregando isso no meu histórico? Não! Isso aqui vai servir para o histórico de Deus na sala dos troféus para dizer, esse aqui eu venci. Você entende? Então perceba, aí o cego chega diante de Jesus e Jesus olha para ele e diz assim, o que queres que eu te faça? A pergunta de Jesus hoje para nós, a pergunta de Deus para a justiça no mundo é, o que queres que eu te faça? Você percebe que é simples assim? Jesus diz, eu vim para que você tenha vida, vida em abundância. O que queres que eu te faça? Ele enviou sua palavra e os curou e os livrou de todo o processo da morte. O que queres que eu te faça? Irmão, quando Jesus caminhava na terra, ele era toda a árvore do jardim da qual podia comer. Ele era o jardim do Éden com pernas. Ele era Deus ressemeando a vida. A casca era o corpo. A casca da semente era o corpo, irmão. Mas aí, a gente começa a falar de glória. E você diz, glória! Salmo 84, 11, Salmo capítulo 84, versículo 11, vai dizer assim, porque o Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor dá graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Aponte para você e diga, está falando de mim. Veja, o Senhor dá graça e glória.
Romanos capítulo 8, versículo 30 diz que aos que predestinou, diga eu. A esses também chamou, diga eu. Aos que chamou, a esses também justificou, eu. E aos que justificou, a esses também glorificou. Diga eu. Quando as pessoas leem um versículo como esse, as pessoas acham que a glória é a glória da eternidade. Ele está falando da glória que virá. Quando eu for para o céu, a glória... Mas peraí, o tempo verbal? Ele glorificou no passado, irmão. Então como é que eu vou esperar pelo futuro uma coisa que ele fez no passado? Ele já fez. É simples assim. A minha filha de 12 anos, no 7º ano, ela já entende que passado é passado. Veja, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 7, e eu acho que esse é um trecho que a gente precisa se debruçar. 2 Coríntios 3, 7 vai dizer: e se o ministério da morte, veja, o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, certo? Perceba, era a glória do rosto, era a face de Moisés. Não era a glória do tabernáculo. Era a glória do homem. Mas era a glória de Deus no homem. Porque não podiam olhar, não era para a face de Deus, era para a face de Moisés. Ele vai continuar. Aí ele diz assim: se esse ministério foi desse jeito, com um homem tendo a glória a ponto de ninguém conseguir olhar para ele, versículo 8, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Sabe qual é o ministério do Espírito? Esse que você está vivendo hoje, a sua vida aqui. Então veja, porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da... Eita! Ei, linha sobre linha, preceito sobre preceito, a Bíblia interpreta a Bíblia. Nesse ponto a minha opinião não importa. A Bíblia interpreta a Bíblia. Ele está dizendo, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. A justiça é você. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado para que nele você fosse feito a justiça. E aí ele diz assim, maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Então, de partida, o seu ministério é glorioso. De partida. A gente acabou de começar vendo que já é. Aí ele diz, porquanto na verdade, o que outrora foi glorificado neste respeito, já não resplandece. Por quê? Porque o ministério da lei, porque Moisés, porque o Antigo Testamento já não resplandece. Diante da atual sobreexcelente glória. Percebe a comparação? Aquela aliança, aquela dispensação, aquela justiça limitada não resplandece mais. Por quê? Porque uma vez que o maior aparece, o menor é apenas incluído no maior. Você entendeu isso? Quando o maior, irmão, aparece, o menor ele é incluído. Você lembra daquela aliança e daquela canção que a gente canta? Se atentamente eu ouvi. Você lembra que você diz que você é bendito ao chegar, bendito ao sair, bendito na estrada, bendito no shopping, bendito na piscina? Lembra disso? Pronto. Essa aliança é bênção. Só que essa aliança ela está apenas incluída numa aliança superior. Você entendeu isso? Porque essa aliança foi feita lá pela lei. Ela era condicional. Hoje, incondicionalmente, Deus atrelou isso à justiça. Porque de fato sempre esteve na eternidade atrelado à justiça. Mas como era limitada, era condicional. Hoje é incondicional. Uma vez justiça, você é bendito ao entrar, ao sair e nunca é maldito. Você entende isso? O condicional da maldição acabou. Porque Jesus foi pendurado na cruz e maldito aquele todo que seja pendurado no madeiro. Então, aí ele vai dizer assim, 11. Porque se o que se desvanecia... o passado, teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Diga, está falando de mim. Versículo 16, ele diz, quando porém algum deles se converte ao Senhor, está falando de você? Você se converteu ao Senhor? Quando você se converte ao Senhor, o véu é retirado. Você para de ver embaçado qualquer coisa e você começa a ver claramente a glória em você. Ora, veja, 17, ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. O original diz, onde o Espírito é Senhor, aí há liberdade. Aleluia.
Então, o Espírito é Senhor na sua vida. Onde é que o Espírito está? Dentro de você. Onde a liberdade está? Dentro de você. De dentro para fora, como tudo com Deus, você começa a agir em liberdade com a consciência de que é justiça, ativamente dando passos. Você percebe que isso é muito diferente da vida medíocre que a tradição religiosa quer que você tenha? Mas é muito diferente, é tão diferente que buga a cabeça do religioso. Ele chega e diz, não, peraí, eu tenho que fazer, mas e Deus? Como é que Deus fica nisso? E a soberania de Deus? Deus, na sua eterna soberania, decidiu soberanamente que é você que faz. Você entende? 1 Tessalonicenses 2,12 vai dizer, exortamos, consolamos e admoestamos para viverdes de novo, por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Você, irmão, foi chamado para o reino e para a glória. Não dissocie as duas coisas. Porque você se diz cidadão do reino, mas muitas vezes tem receio de dizer que a glória está em você. Não, é demais para mim. Não, não é demais. É bom demais para ser verdade. Não, é bom demais e é verdade. A Bíblia diz, Jesus disse assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A palavra verdade significa realidade. O que existe, o que é. Você entende isso? Ele está dizendo, olha, você vai conhecer a realidade, e quando você conhecer a realidade, você nunca mais vai ser preso à mentira. Você hoje, se não sabia, está conhecendo a realidade de que você é justiça, e que você é glorificado. E aí depois que você fizer isso, depois de entender isso como você está entendendo, você passa a ser indesculpável. Como eu costumo dizer, eu não sei se eu digo desculpa de nada, mas você é indesculpável. Agora, irmão, é com você. Você entende? Ele diz assim, ó, 2 Tessalonicenses 2,13. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu, ouça, desde o princípio. Aqueles que predestinou, você ontem entendeu sobre isso, à noite você vai continuar entendendo sobre isso. Ele diz, Ele vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para que também vos chamou mediante o nosso Evangelho para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Você foi chamado pelo Evangelho para alcançar a glória. Está vendo? A glória do futuro, não, irmão, é automático. Você foi chamado para o Evangelho, aceitou, creu e confessou, a glória chega. Ela já está dentro de você. Assim como a justiça, a glória é a natureza de Deus, e essa natureza passa a habitar em você. Você é co-participante da natureza divina, herdeiro com Cristo, herdeiro de Deus e herdeiro juntamente com Cristo. Só uma parte sobre isso, porque muitas vezes a gente lê herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, e a gente tem uma ideia que pode ser equivocada. Cuidado! Quando você diz que é co-herdeiro, você pode pensar que é uma herança compartilhada, mas com uma proporção desbalanceada. Ou seja, é uma herança. Eu tenho 20%, Jesus tem 80%. Não. Você é herdeiro juntamente com Ele. Você tem 100%, Ele tem 100%. Você entende? Jesus, Ele é seu irmão. Jesus, Ele é o padrão alcançável. É o primogênito de muitos irmãos. Romanos 8:29. Você está entendendo? Aí ele diz assim, ó, vê só. 2 Pedro 1:3. Visto como, pelo seu divino poder, quem desejou fazer? Ele. É pelo divino poder dele, de Deus. Ele decidiu. Nos têm sido doadas todas as coisas. Paulo disse, tudo é vosso. Tudo. Não falta nada. Aí ele disse, nos têm sido doadas todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade. Pelo conhecimento completo. De novo, conhecimento completo, que é o desejo de Deus. Comunhão, plenitude, conhecimento completo. Pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Nós fomos chamados para a glória dele. Agora eu quero que você entenda, essa glória não é nossa. Você está entendendo? Eu não quero que você saia daqui achando que você tem uma glória pessoal. Não. Você apenas reflete a glória do Pai. Você entende isso? Você é apenas o reflexo, a perfeição do reflexo da glória do Pai.
E aí quando você entende isso, você se libera daquele pensamento que te incomodava. De dizer assim, não, mas veja bem, Deus não divide a sua glória com ninguém. É verdade. Vamos ver isso. Porque veja só, a gente tem uma ideia na tradição religiosa de que a glória, o Shekinah, né, a glória de Deus, e aí as pessoas ficam pedindo para a glória vir, vem com a tua glória, vem. Eu não sei onde eles estão. Sinceramente, eu não sei onde eles estão. Porque veja só, não, eu estou percebendo, irmão, a glória do Senhor está vindo. Aí o crente consciente diz, já chegou. Talvez você queira dizer que ela está se manifestando, mas vindo ela já veio. Porque eu cheguei. Porque você chegou. Isso aqui é uma reunião corporativa da glória. A glória do Senhor refletida em cada um, ela chama a unção coletiva de tal forma que a manifestação da glória tem um peso. Você entendeu isso? Irmão, aí veja só, as pessoas elas começam a criar questões táteis, coisas que elas podem tocar, palpáveis. A glória está vindo, vamos chamar a glória, aí vem a glória. E aí eu não sei que Bíblia elas estão lendo, porque você nasceu na glória. E aí você nasce na glória, e toda vez que eu vejo esse tipo de manifestação das pessoas, de grandes homens de Deus falando sobre a glória vindo, a glória vindo, a glória vindo, eu não consigo entender, e eu percebo que a gente precisa de mais mestres na palavra. Sabe, eu não estou puxando a sardinha para o meu lado e estou, né? É normal nos 5 dons ministeriais, cada um vai puxar a sardinha, embora todos trabalhem em benefício do crescimento do corpo. Você entende? Mas assim, tirando a brincadeira de lado, a gente precisa sim ser educado na justiça. A gente precisa sim ser, como é que eu posso dizer? Ser fundamentado, firmado na verdade. Porque tem muita gente que se empolga ao ler a Bíblia, ao entender, e estabelece uma doutrina no que empolgou ele. Você está entendendo? A pessoa teve uma experiência. E aí aquela experiência dela foi tão maravilhosa para ela, que ela acha que ela pode reproduzir aquela experiência como um padrão divino. Não é. Porque a nossa vida não é baseada nem em experiência própria, nem em experiência dos outros. A nossa vida é baseada na palavra, é o que a palavra diz que é o padrão. Ah não, mas é que com o irmão funcionou. Ele ficou orando no quarto dele durante 7 dias, jejuando, e ele teve o que ele precisava. Vou fazer a mesma coisa. Não necessariamente. Existe um combo espiritual. Ei, entenda isso. Existe um combo, existe uma combinação para cada crente. Tem gente, irmão, que vai passar 24 horas orando em línguas sem cessar para conseguir acessar o reino do Espírito e mover. Isso é uma relação individual daquela pessoa. Não existe um padrão, olha, ore 7 horas em línguas. Isso não existe, irmão. Cada um vai. Tem gente que se não colocar um louvor em casa, para começar o dia, não consegue fluir de forma espiritualmente saudável ao longo do dia. Eu, por exemplo, já não sou assim. Cada um tem um jeito de lidar com o Senhor. Mas isso não impõe uma doutrina. Você está entendendo? Então a sua vida ela não é baseada em experiências, a sua vida é baseada em Deus. A questão é que, quando nós falamos sobre essa questão de trazer a glória, da glória que vem, da glória que vai aqui e acolá, isso acontece, gente, por quê? Sabe, Gênesis 28:16, Jacó estava em determinado local, e a Bíblia diz, despertado Jacó do seu sono, disse, na verdade, o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. É possível, veja, Deus já estava lá antes, só que é possível que a gente fique tão familiarizado com a ilusão, que a gente não discerne a realidade. É possível você estar num ambiente em que Deus está e não saber. Por quê? Porque seu radar está desligado. Por quê? Porque você está esperando algo de um jeito específico que você uma vez experimentou e quer repetir. E Deus quer um prato novo. Irmão, a salvação, a graça e o favor de Deus é como uma bandeja. E nessa bandeja tem vários itens. E aí cada vez Deus vai dizendo, hoje é esse aqui para você, e ele é maravilhoso. Hoje é esse aqui, e é mais maravilhoso do que o anterior. Não é de glória em glória. É de um nível de glória a outro nível de glória. E aí tem gente que chega e faz, eu fui no culto hoje, mas eu acho que a glória de Deus não estava lá. Ué, mas tu não foi? Eu fui. Quando tu vai, a glória foi, irmão. Você não entendeu isso não? Ah não, mas é porque não teve um mover, e a tua vida é de mover? Não é, irmão. Sabe, quando o Espírito me usa por profecia para uma pessoa, e eu estou falando com essa pessoa
e a pessoa cai no chão, eu mando levantar. Levanta a pessoa, por favor. Porque ela precisa ouvir tudo que Deus tem para falar com ela, senão vai ficar comigo e eu vou pagar por depois. Eu vou ter que prestar conta do que eu não consegui terminar de falar para a pessoa. Levanta, rapaz. Você entende isso? Porque tem gente que acha, não, meu Deus, o Senhor vai falar comigo, eu preciso cair. Não, você não precisa cair. Deixa eu te dizer, você vai cair no momento certo, mas você não precisa cair. Você está entendendo? Eu estou querendo quebrar certas vacas aqui, matar certas vacas sagradas para a gente avançar. Porque muitas vezes essas práticas religiosas, elas prendem a gente. Você entende? Como, por exemplo, Deus não divide a sua glória com ninguém. É verdade, mas tem um contexto. Isso está em Isaías 42:8, ele diz: eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois não a darei a outrem. Mas ele está falando sobre Jesus aqui. Nos versículos anteriores, 42:6 de Isaías, ele diz: eu, Senhor, te chamei em justiça. Olha só. Te chamei em justiça. Tomar-te-ei pela mão, te guardarei, te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios. É Jesus, irmão. Para abrires os olhos aos cegos, para tirares da prisão o cativo e do cárcere os que jazem em trevas. Quer dizer, ele está dizendo, eu não darei a glória a outrem, darei a Jesus. Para quê? Para ele abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os cativos, para fazer aqueles que jazem em trevas virem à luz. Aí Jesus chega com essa glória que recebeu do Pai, que ele não divide com ninguém, acompanhe isso. Aí Jesus faz tudo isso e ele chega para nós e diz assim, as coisas que eu fiz, vocês farão. Vocês vão fazer coisas maiores, porque eu vou para o Pai. Aí você acha que no meio desse contexto ele vai dizer, só que a glória eu vou levar comigo, porque Deus não divide sua glória. Irmão, entenda o contexto para você não criar um pretexto. Acompanhe. Hebreus capítulo 1, versículo 1 vai dizer assim, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Irmão, se ele falou de muitas vezes e de muitas maneiras, ele queria ser ouvido. 2. Nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Diga, está falando de Jesus. 3. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Hebreus 1:3 está dizendo que Jesus é o resplendor da glória, a expressão exata de Deus. João capítulo 1, versículo 14, vai dizer, o verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Ele é o resplendor da glória, vimos a sua glória como do unigênito. Unigênito significa filho único. Você já entendeu tudo. Romanos capítulo 8, versículo 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, o resplendor da glória. A fim de que ele seja o primogênito. Ele não é mais o unigênito. Então, nós vimos a sua glória, a glória do Pai no unigênito, e esse unigênito teve irmãos. Onde se vê a mesma glória, a glória do Pai. Você está entendendo, irmão? Você está entendendo por que a gente vem desde ontem asfaltando um caminho para que você se veja dessa forma. Para que você saia da mentalidade de pobreza espiritual, de eu não mereço, para a mentalidade de, ei, eu sou filho. Ei, peraí, eu sou filho. Irmão, a mesma glória que Jesus tinha na terra, você tem hoje. Porque assim como ele é, você é na terra. 1 João 4,17, porque assim como ele é, somos nós nessa terra. O próprio Jesus, em João 17:22, disse assim, eu lhes tenho transmitido a glória. Jesus estava falando com Deus e disse assim, Pai, eu lhes tenho transmitido a glória que você me deu, para que sejam um como nós somos um. Aleluia, aleluia. Então, entenda, veja, abre lá em 2 Coríntios 3,18. Eu amo esse assunto, irmão, se deixar eu vou mesmo. E eles deixaram? 2 Coríntios 3,18, diz assim, e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Você é transformado de glória em glória na imagem de Deus, na imagem do Filho.
a mesma glória. Essa mesma passagem na versão amplificada, ouça, essa mesma passagem. E todos nós, com o rosto descoberto, por quê? Continuamos a contemplar na palavra, como num espelho. A palavra então é um espelho. E quando você olha para o espelho, você vê quem? Lindão. Lindona. Você entendeu? Continuamos a contemplar na palavra de Deus como num espelho a glória do Senhor. Peraí, se eu olho no espelho, eu vejo a mim, e a Bíblia diz que eu contemplo no espelho e vejo a glória, prazer, glória. Você entendeu? Está aqui. Não sou eu que estou dizendo, não. A minha opinião pouco importa. É a palavra. Estamos constantemente sendo transfigurados em sua própria imagem, em esplendor cada vez maior, de um grau de glória para o outro. Uau! Pois isto vem do Senhor, não vem de mim. É por isso que eu sou transformado de um grau de glória para o outro. Veja, aleluia. Eu vou. Eu tô só engatando, eu vou. O seu nome será maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ele será chamado Emanuel. Deus conosco, não é? Maravilhoso. Mas não parou por aí. Você acha que Deus parou em Deus conosco? Colossenses capítulo 1, versículo 26. Abre comigo. O padrão do novo nascimento, o plano perfeito de Deus, não é Deus conosco. Por quê? Porque se Deus ficasse apenas conosco, nós não estaríamos habilitados para fazer tudo que Ele precisa que a gente faça. Aí ele disse em Colossenses 1, 26, o mistério, que estava oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos. Percebe que o mistério é algo conhecido apenas por um grupo? Se manifestou aos santos. Aleluia! Se manifestou aos seus santos, aos santos, Deus quis dar a conhecer qual é a riqueza da glória do mistério. A riqueza de quê? Da glória. Ele quis manifestar para nós a riqueza da glória do mistério entre os gentios. Isto é, Cristo em você, a esperança da glória. Ei, Deus mandou o Emanuel, Deus conosco, para possibilitar o Deus em você, Cristo em você, a glória em você. Porque é assim que você anda de glória em glória. É assim, eu dou um passo e não avanço. Eu dou outro passo e não avanço. Porque não é de passo em passo, é de glória em glória. Então a cada glória manifestada na minha vida eu avanço. Porque é um propósito a cada passo, e o propósito é a glória. Então, eu vou e continuo andando. Enquanto eu estou andando sem glória manifestada, eu estou na esteira. Você entendeu? Até que a glória manifesta, aí eu dei um passo. Você entende isso? Veja, a mesma versão, a mesma passagem, Colossenses 1, 26, na TPT, The Passion Translation, ela diz assim, ouça, é maravilhosa essa versão, irmão. Ela está chegando para o Brasil em nome de Jesus. Amém? Se eles não traduzirem logo, eu vou traduzir. Veja, diz assim, existe um mistério divino. Mesma passagem. Uma surpresa secreta que tem sido escondida do mundo há gerações, mas que agora está sendo revelada, desvendada e manifestada para ser experimentada por cada crente santo. 27, vivendo dentro de você está o Cristo, que lhe inunda com a expectativa da glória. Este mistério de Cristo, incrustado em nós, torna-se um baú de tesouro celestial, de esperança cheio de riqueza, de glória para o povo de Deus. E Deus quer que todos saibam disso. Agora a questão é, como é que vão saber disso? Pela manifestação da glória. Faraó disse assim, José, em quem está o Espírito do Senhor? Como ele sabia? Por causa da manifestação, por causa da expressão. Você entende?
As coisas precisam ter expressão, senão estão mortas. Você entende? Então veja só, João capítulo 2, versículo 11, você lembra dessa história? Em Caná da Galileia, Jesus, eu sei, você assiste aquela série, mas é melhor você ler a Bíblia. Veja bem, em Caná da Galileia, Jesus vai para o casamento, e quando ele chega no casamento, ele transforma água em vinho. Né? Versículo 11 diz, com este deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, ponto e vírgula, manifestou a sua glória. Você entende que a glória precisa ser manifestada? Como foi que Jesus manifestou a glória? Pelo milagre. Porque a vida sobrenatural é a vida gloriosa. E o milagre é exatamente a intervenção do sobrenatural no natural. Você está entendendo? Então toda vez que você, sendo um ser espiritual, causa uma intervenção no reino natural, a glória é manifesta. Diga assim, eu domino o meu ambiente e eu reino como um rei. Você precisa imprimir isso numa folha de sulfite e colar no teto. Quando você acordar, a primeira coisa que você vê. Eu domino o meu ambiente e eu reino como um rei. Se você vive com essa consciência, você passa a manifestar a glória diariamente. Porque aí o ambiente se levanta e você faz. Eu já falei que eu domino o meu ambiente. Acalma-te, aquieta-te, para. Uou, é simples assim, irmão. É simples assim. A sua vida passa a gravitar ao redor da vontade de Deus o tempo inteiro. Irmão, o poder, entenda isso. O papel da unção é atuar em toda a anomalia para fazê-la conforme é o padrão e a vontade perfeita de Deus. Eu vou repetir. A unção, ela tem o papel de trazer cada anomalia da sua vida ou da vida de uma pessoa para o centro da vontade de Deus. Então tem alguém enfermo? Está dentro da vontade de Deus? Não. Aí o que é que vai acontecer? A unção vem para atuar naquela anomalia e dizer, não, você sai dessa posição, porque a vontade de Deus é saúde. Você está entendendo? Aí tem alguém passando por uma necessidade financeira, aí a justiça de Deus começa a clamar aos quatro ventos. Ele enviou o seu filho, que sendo rico, se fez pobre, para que nele fôssemos ricos. Essa justiça começa a clamar, e aí a unção, o poder vem para pegar essa anomalia de escassez, pobreza e miséria e dizer, não. Você vai se conformar à vontade. Você entende? Então, antes de manifestar a glória, meu irmão, você precisa entender isso e experimentar isso. Ontem eu falei para vocês, quando nós lemos que o ministério da reconciliação, fomos reconciliados para reconciliar a outros. E eu te disse que o Deus de toda consolação nos consolou para consolarmos outros. E eu te falei que isso é um padrão. Então, por exemplo, eu fui curado de câncer. Lembra? Eu não posso ver ninguém com diagnóstico de câncer. Chegou perto, eu digo, vem cá que eu tenho um negócio para você aqui. Eu recebi um presente e eu preciso compartilhar do meu presente. Você entende? Eu não sou um lago, eu sou um rio. Chega e flui. Não tem nada morto e parado em mim, então vem cá, eu tenho algo para te dar. Veja, então, você foi recriado, experimenta da glória, e aí a partir do momento que você experimenta da glória, você passa a manifestar a glória. A questão é, você está experimentando a glória? Lembre-se, é uma decisão deliberada sua. A glória, assim como tudo no reino de Deus, não é passiva. Você não vai acordar e viver mais um dia e a glória vai chegar. Não funciona assim. Abre lá em Tiago, capítulo 1, versículo 22. Eu vou ler na versão King James, porque a versão King James ela tem nesse versículo a tradução mais próxima do original. E se esse entendimento não chegar desse jeito, que não chegou ao longo de todo esse tempo no Brasil, porque até hoje, nenhuma versão em português tinha isso. Mas tudo bem. A revelação não é progressiva? Chegou. Tiago, capítulo 1, versículo 22, diz assim, e sede cumpridores da palavra, e não ouvintes apenas, enganando-vos a vós mesmos. Quer dizer que quem ouve e não pratica, está enganando a si mesmo. Primeiro ponto. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla o seu rosto natural em um espelho. Lembra? Lembra do espelho? A palavra.
Porque ele contempla-se a si mesmo e segue seu caminho. Aí a Bíblia em português vai dizer, e logo se esquece de que aparência tinha. Ou logo se esquece da sua aparência. Você alguma vez na sua vida olhou no espelho, saiu da frente do espelho e esqueceu de como você é fisicamente? Claro que não. Se você fosse um desenhista habilidoso, você conseguiria agora desenhar você mesmo. Irmão, você já se viu tantas vezes desde que você nasceu, você não esquece da sua aparência. Então percebe como fica confuso, mas aí agora vai abrir. Veja, original, e a King James vai dizer assim, porque ele contempla-se a si mesmo, esse que ouve a palavra e não pratica, segue seu caminho e logo se esquece de que tipo de homem ele era. Agora começou a fazer sentido. Eu olho para a palavra que é o meu espelho, e quando eu saio de frente da palavra, porque não pratico, eu esqueço a minha natureza, o tipo de homem que eu sou. Eu esqueço que eu sou a justiça e eu não faço o que tenho que fazer. Você entendeu? Por isso eu engano a mim mesmo. A TPT, desse mesmo versículo, vai dizer, você percebe como Deus te vê no espelho da palavra, mas depois você sai e se esquece da sua origem divina. É isso aqui. Então veja, diante de tudo isso, como é que a gente começa a encerrar, a amarrar, para que a gente faça o que é digno, ou seja, para que a gente viva de modo digno, seguindo a predestinação, o chamado, a justificação e a glorificação. Ou seja, seguindo o plano perfeito e o propósito perfeito, dentro da soberania que Deus decidiu exercer nos entregando. Como é que a gente faz? Como é que a gente vai fazer para que isso flua como um rio? Mateus capítulo 5, versículo 16. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens. Isaías capítulo 60. Levante e brilha. Jesus está dizendo a mesma coisa, irmão. Levante e brilha. Brilhe também a vossa luz diante dos homens. Para quê? Irmão, toda vez que a Bíblia disser para quê? Com o intuito de, visando a, esse é o propósito. Então, brilhe a sua luz diante dos homens, para que vejam as obras, as boas obras que você está fazendo. Ou seja, quando você brilha, todos vão ver as suas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Irmão, quando a glória de Deus chega à manifestação dentro de você, é bênção. Mas se ela ficar só aqui, ela não beneficia mais ninguém. E lembre-se, a glória é de Deus, ela não é sua. Você não tem glória própria. A glória que está em você é a glória de Deus. É por isso que com essa consciência você pode tão liberalmente dizer, quando eu chego, a glória chega. Você entende? Porque se você estiver falando de uma glória que você presume, acha ser sua, você está andando em soberba, isso vai levar à queda. Você não tem glória, irmão. Você, por si só, não é um astro de glória. Não é. No entanto, você é o agente da glória de Deus na terra. E aí Jesus disse assim, olha, você brilha, manifesta a glória, porque pela manifestação da glória, todos verão as boas obras e darão glória a Deus. Você entendeu? Ele depositou a glória em você, para você manifestar e a glória voltar para Ele. É por isso que aos que predestinou, chamou, justificou e justificou, glorificou. Para quê? Para que o ciclo se feche e volte para Ele. Você entendeu? Irmão, você é a extensão de Deus aqui. Então quando as pessoas olham para você, elas veem Cristo e por verem Cristo, elas estão vendo a Deus. Você está entendendo isso? Eu lembro que Pedro uma vez chegou e disse assim, Jesus estava conversando com os discípulos, ele olhou e fez, oxe, não tem mais ninguém aqui, todo mundo foi embora. E aí os discípulos falaram, porque você começou a falar um negócio de comer da sua carne e beber do seu sangue, o pessoal ficou meio ofendido. Foi todo mundo embora. Aí Jesus olhou e disse assim, magoei. Não, Jesus olhou e disse assim, vocês também não vão não? Aí Pedro disse assim, mestre, para onde iremos, seu líder do sindicato, para onde iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna? Veja, naquela época com Jesus, só Jesus tinha as palavras de vida eterna. Onde você acha que hoje se encontram as palavras de vida eterna? Você acha que ele levou para ele? Não. Você tem as palavras de vida eterna.
É por isso que a ardente expectativa da criação espera a sua manifestação com as palavras da vida eterna, porque a natureza foi criada pela palavra do seu poder, todas as coisas foram criadas pela palavra do seu poder, e essa palavra hoje está aqui. Ela precisa sair. Então a criação fica, por favor, manifeste-se, porque eu só subsisto quando um filho se manifesta. Você está entendendo? Você entende que essa lógica, irmão, ela precisa ficar incrustada dentro de você. Você precisa meditar, botar sua cabeça nisso e dizer, eu sou a glória de Deus. Porque se você não fizer isso, você não vai cumprir necessariamente tudo que Deus pediu ou deseja que você faça. Ele escolheu você para habitar em você, para as pessoas verem a glória dele em você. Irmão, você é um clarão. Você entende que você é um clarão, você não é apenas um facho, você emite luz para todos os lados. Você entende que um demônio ou uma influência maligna chega de longe, já assim. Só que Jesus disse assim, ninguém acende um candeeiro para colocar debaixo do colchão, para colocar debaixo do alqueire. Entenda isso. Você já foi glorificado. Você já é a glória, você já é um clarão. Só que você pode se colocar debaixo de um alqueire. Você entende? Como é que você se coloca debaixo de um alqueire? Achando que você não tem um papel a desempenhar. Achando que só porque você é a glória, você coloca uma capa sobre a luz, sobre a lâmpada. Imagina uma lâmpada, agora imagine uma capa sobre a lâmpada. Ela continua brilhando, mas está dentro da capa. Ninguém está vendo a luz. Aí pensa comigo, aquele mesmo demônio, aquela mesma influência maligna que chega assim e não consegue nem chegar perto, com a capa, ela não só chega perto, como ela fica. E ela diz, aqui está confortável, está até quentinho. Você está entendendo? E aí sabe o que acontece? O tempo inteiro, a tradição religiosa, lá fora, o mundo religioso, irmãos e irmãs queridas, estão padecendo e perecendo, porque falta conhecimento. Essa falta de conhecimento faz com que você acredite no que tem se dito lá fora. Que o seu papel é apenas permanecer no seu lugar e do seu lugar você vai ser levado até o destino que é a glorificação futura. A Bíblia não disse isso. Pelo contrário, eu acabei de te mostrar na Bíblia que não é isso. Então, eu começo a encerrar te dizendo que você fica envolvido nessa palavra e passa conscientemente a agir. Irmãos, não se deixem levar por eloquência dos homens. Sabe, aqueles que defendem a doutrina, uma vez salvo, salvo para sempre. Aqueles que defendem o que teologicamente se chama de calvinismo, que é, já que você é escolhido, eleito, você é salvo, e quem não é escolhido, eleito, não é e nunca será. Essas pessoas que defendem isso, elas são extremamente eloquentes. Você entende? São praticamente testemunhas de Jeová crente. Porque o testemunho de Jeová, e eu falo isso com propriedade, porque eu morava do lado de um salão, testemunho de Jeová. Eles são persistentes, eles são espertos, e eles sabem o que eles vão falar para convencer os incautos. Eles sabem o que eles vão falar. Eles têm inclusive uma característica. Eles falam, e se você quiser falar, eles dizem, não, toma aqui a revista e vai embora. Não tem muita conversa. As pessoas que defendem essa segurança eterna da salvação, as pessoas que não entendem a Bíblia ou que não querem entender, né? Porque você pode ler a Bíblia para entender e receber vivendo o que ela está dizendo, ou você pode já chegar com a sua ideia querendo que a Bíblia respalde o que você acredita. Que é isso que acontece e tem acontecido lá fora. Tá? O que eu quero que você entenda é que há uma mistura, irmão, lá fora. Cuidado com o que você está ouvindo. Cuidado a que você está se expondo. Entendeu? Porque uma vez que entra, sair é mais complicado. Você entende? Porque depois que entra, como é algo que vai mexer com a mente, com a lógica humana, e vai acariciar, acalentar a carne. Porque tudo isso que está sendo ensinado, irmão, acalenta a carne. O calvinismo, o determinismo, o humanismo acalentam a carne. É por isso que você tem tantos palestrantes fazendo tanto sucesso hoje em dia, palestrantes que palestram para centenas de pessoas, cobram um dinheiro absurdo para palestrar humanismo.
ciência humana, tecnologia humana e não divina. Essas pessoas, elas estão cada vez mais trazendo seguidores. Cada vez mais, como eu brinco, mas eu acredito, esse evangelho fofinho de internet, sabe aquele evangelho que você não convive com um pastor? Alô? Você está entendendo? Você tem um pastor. É ele que tira a sujeira da ovelha. Não é o pastor fofinho da internet. Sabe? Não é aquele cara bem vestido, bonitinho, que vai sentar num banquinho com uma luz bonita e vai falar bem mansinho. E vai dizer assim, eu vi esse cara ano passado, final do ano passado, ele disse assim, seu ano vai ser maravilhoso. Eu olhei assim, eu disse, tá, continuei. Fundamenta, porque senão vai ser uma frase jogada ao vento. Vem, vem, vem. Vem dizendo que eu sou mais que vencedor. Vem dizendo que eu sou justiça. Que aí sim meu ano vai ser maravilhoso. Seu ano vai ser maravilhoso. Tudo vai dar certo. E ele ficou falando isso durante 40 minutos. Vai ser maravilhoso, tudo vai dar certo. Irmão, isso aí é confissão positiva furada. Não tem base, não se fundamenta, não para quieto. Você está entendendo? Então, eu acho que eu preciso terminar minha mensagem te dizendo isso. Tem muita coisa mais para falar da glória, mas o que eu preciso que você entenda é que Deus não te chamou para ficar dando ouvido a todo tipo de vento de doutrina que está lá fora. Deixa eu te dizer isso. Se você é membro dessa igreja, ou se você é membro de outra igreja, seja lá de qual igreja você for, seja fiel à doutrina que é pregada na sua igreja. Ah, mas eu ouvi na internet, então conversa com o teu pastor primeiro. Antes de você acreditar e proliferar isso dentro da própria igreja, porque sabia, pastor, o que está acontecendo? Eu tenho visitado igrejas e as pessoas têm feito isso muito. Elas escutam alguma coisa lá fora. Em vez de elas conversarem com o pastor sobre o tema e dizer, pastor, eu escutei isso aqui, o que é que o senhor acha? Não, elas começam a falar nas cantinas das igrejas, nas reuniões sociais das igrejas. Ah, sabe o que eu ouvi falar? Eu ouvi falar que a gente pode pecar, a graça cobre. Mas peraí, você ouviu falar? Isso é verdade? Não sei, mas eu estou espalhando. Como assim? Que consciência espiritual é essa em que você nem sabe e está espalhando? Abre lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 5. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 5. Olha o que a Bíblia vai dizer. Ela diz assim, porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia, nós não somos da noite nem das trevas. Veja, a Bíblia está dizendo que você é filho da luz. Se você é filho da luz, você é luz. Você entende a lógica? Você é filho da luz? Você é luz. Ele está dizendo, você é filho da luz e filho do dia. Quando a Bíblia está se referindo ao dia aqui, quando Paulo fala de ser filho do dia, além de se remeter ao sol da justiça que brilha de dia, né, o novo dia, o dia perfeito, porque o caminho do justo é como uma luz da aurora que brilha mais e mais até ser dia perfeito. É interessante que você entenda que, como filho do dia, você não faz nada às escondidas, porque você não é, como a Bíblia está dizendo, não somos da noite. E por que eu estou dizendo isso? Todas as vezes que esse ministério, essa escola Rema, o Ministério Verbo da Vida, o ministro do Verbo da Vida vem trazer uma palavra, o propósito e objetivo da palavra sempre está claro. Nós, nesse ministério, somos sérios o suficiente para não trabalhar com entrelinhas. Não existe nada, não existe desejos escondidos ou ocultos nas palavras. Não existem intenções maquiadas. Você está entendendo? Nós somos filhos da luz, irmão. E como filhos da luz, somos do dia e não da noite. Não existe nada que fique por trás do que nós estamos falando para depois a gente puxar um fio que a gente deixou. Não. Por que eu estou dizendo isso? Porque esse ensino de predestinação desequilibrado, que diz que só os eleitos predestinados é que vão, ao longo da história, na eternidade, desfrutar da comunhão com Deus, e que esse Deus injusto que eles pregam, escolheu uns e segregou outros. Essas pessoas, elas, consciente ou inconscientemente, elas têm um objetivo por trás. E posso te dizer, infelizmente, esse objetivo não é humano, natural. Esse objetivo é espiritual e demoníaco.
Mas, Samico, você está me dizendo que quem prega o calvinismo, quem prega a predestinação e a eleição completa, e uma vez salvo, salvo para sempre, essa pessoa é envolvida com o diabo? Não, veja bem, quando você não discerne o espírito que está atuando num ambiente, você não se opõe a ele. Logo você está sujeito a ele. A minha mãe, quando eu era criança, e eu falava uma coisa errada, ela dizia: menino, para de emprestar a boca para o diabo. Você está entendendo? Mães, isso é uma boa fala. Eu aprendi. Hoje a minha filha fala uma coisa, está emprestando a boca para o diabo, minha filha. Aí ela, eita, por que exatamente isso? Então eu quero que você entenda, são irmãos e irmãs queridas. Sabe, o Rema não é uma escola onde você termina o curso e sai humilhando pessoas em outras igrejas. Não é uma escola em que você sai dizendo: porque agora eu sei a verdade e você não sabe, coitado de você. Se você é formado do Rema ou aluno do Rema e tem essa intenção, deixa eu te dizer, você não sabe de que reino você é. Sabe, como diria o nosso querido apóstolo, fundador desse ministério, se você acha que o Verbo da Vida é a melhor igreja que tem, você já está errado. O Verbo da Vida é uma igreja que preza pela palavra, para ser firmado na verdade. E aí, por causa desse zelo com a palavra, sem intenções que estão por trás, nós podemos brilhar de forma liberal. Sabe, nós continuamos amando todos os outros. O irmão Reagan, ele costumava dizer que todas as denominações são importantes. É muito interessante porque existe essa ideia muitas vezes de briga de denominações. Todas as denominações são importantes. Uma vez Paulo disse em uma das suas cartas, ele disse assim: eu ouvi falar que estão pregando Jesus lá fora para me provocar aqui na prisão. Aí ele disse assim: ótimo, contanto que Jesus seja pregado. Olha a mentalidade da justiça. Ele não leva em conta o mal sofrido. Você está entendendo? Nós aqui no Verbo da Vida, nós aqui no Rema, nós vivemos baseados nisso, fomos fundamentados nisso. A questão é que fomos fundamentados também em 1 Coríntios 1,10, que diz: rogo-vos, pois, que faleis todos a mesma coisa, que não haja divisões entre vocês. Então, veja bem, se eu estou aqui e eu escuto do pastor Lucas que existe algo que fere o que nós cremos, eu me alio com ele, não com quem fere. Mas isso não significa que a pessoa lá fora se torne um inimigo meu. É meu irmão. E é possível, muito possível, que passe a eternidade comigo. Entende? E aí, como o exemplo que eu dei ontem, talvez chegue todo quebrado. Talvez chegue lamentando, chegue meio sentido, ressentido. Mas eu quero que você saia desse evento com a seguinte impressão: fé, esperança e amor. Mas o mais importante é o amor. Se você tem conhecimento, entendimento, desenvoltura, se essa igreja, esse ministério e essa escola estão te alimentando disso, mas você ainda não colocou um elemento chamado amor nisso tudo, hoje é o dia. Hoje é domingo de manhã. É o dia mundial de amar. É o dia mundial de brilhar a luz do amor do Senhor. Sabe? Eu gostaria que você ficasse de pé. E a direção, a inclinação que eu tenho é muito clara. Eu gostaria que você, se possível, ou com a pessoa que está do seu lado, ou se você sentir liberalidade com alguém que está perto de você, vá a alguma pessoa e fale palavras de vida eterna. Mas, amigo, o que são palavras de vida eterna? O que o amor de Deus, que é você, te pede para falar? Sabe? Existe uma dispensação, existe uma liberação nesse momento específico, para que você abra a sua boca e através das palavras de vida eterna que você fale, profetizando, ou seja, falando o que está no coração de Deus, vidas sejam edificadas e libertas de certas coisas que prendem há tanto tempo. Eu percebo no meu espírito pessoas que durante muito tempo, elas mesmas pegaram correntes, amarraram, trancaram e jogaram a chave pela janela. Elas mesmas. É como se eu visse no reino do Espírito pessoas que fizeram isso. Estão esperando uma fala, estão esperando uma palavra da boca de Deus. Essa boca de Deus, essa. Aponte para a sua boca e diga assim: essa aqui é a boca de Deus.
O louvor vai cantar uma canção e eu gostaria realmente que você seguisse essa direção do Espírito, de acordo com como o Espírito lhe guiar. Fale com alguém ou com algumas pessoas. Derrame o amor de Deus e receba o amor de Deus. Obrigado, pastor.